Sabe, Potter, que o meu filho tem problema respiratório, né? Aqui no Rio Grande do Sul é quase que um pleonasmo falar sobre isso. Bah. E é muito dolorido. Eu converso com várias mães, acho que um dos teus tem, né? Então toda vez que pega uma gripe, um resfriado, algo que seria assim, né? Passaria depois de um tempo batido, agrava e ele fica com um problema, assim, real, né? Já teve que internar por isso. E a gente agora aprendeu e tem muito utilizado um serviço maravilhoso, uma terapia maravilhosa que se chama fisioterapia respiratória. E a Ana Paula, que faz essa fisioterapia respiratória, que é algo que é muito bom, né? Vai soltar a secreção e depois vai tirar a secreção para ele poder respirar. Ela chega lá em casa vestida de Homem-Aranha, de Super-Homem, de Batman. E isso faz uma diferença enorme, assim. Ele criou uma relação de afeto com ela, de brincadeira, de lúdico por conta disso. Então, quando eu vi essa reportagem, né, esse vídeo que viralizou nas redes sociais, eu me senti tocada por isso. Tanto é que ele foi premiado, né? Foi premiado na Itália por ter uma iniciativa de vestir as crianças antes de um procedimento, vestir de super-herói. Esse médico brasileiro, que é o Leandro Brandão Guimarães, premiado por esse atendimento afetuoso, que vai muito além da medicina, né? Uma questão humana. Aliás, a medicina e deve ser humana acima de tudo. Leandro, parabéns e seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Tudo bem? Oi, Kelly, Luciano, tudo jóia? Tudo bem, parabéns, Leandro. É emocionante, é muito legal. Enfim, a primeira pergunta é quando é que nasce o ímpeto dentro de ti de mudar, né? De mudar. Porque teve o primeiro dia, teve a compra da fantasia, teve a linha de raciocínio para fazer isso. Foi vendo vídeos na internet, foi entendendo que isso já estava certo em alguns outros lugares do mundo, saiu da tua cabeça do nada, enfim. Como é que foi, Leandro? Pois é, Luciano, na verdade eu já trabalho com criança, eu opero só criança há 15 anos, né? Eu sou otorrinolaringologista com esse enfoque em pediátrica, né? E desde sempre eu fiz questão de ir na porta do bloco cirúrgico buscar a criança, né, para operar, porque no consultório os pais confiaram em mim, né? Então confiaram a mim o cuidado com a criança. Então eu tentava sempre assim, buscava a criança na portaria e ia brincando, conversando. Mas, mesmo assim, na hora de entrar para o centro cirúrgico, a criança fica com medo, né? Fica se afastada da mãe. A gente fica, né? Imagina a criança. Exato. E a criança tem a experiência, assim, de sempre que tem contato com o médico, com a enfermeira, é para tomar injeção, é para coisa ruim. Então, eu via que a criança ficava apavorada. Algumas que já me conheciam, que eram mais velhas um pouquinho, entravam brincando e tudo, mas me incomodava muito. E aí, um dia, numa dessas crianças, eu já tinha, assim, né, conversado com amigos que lembravam, né, com 30, 40 anos já lembravam de quando entraram na cirurgia com trauma, né. E aí essa menininha chamada Alana, ela entrou comigo no colo e chorando muito, muito mesmo. E aí na hora que chegou lá na sala de cirurgia, eu falei com o anestesista, assim, nunca mais, nunca mais entro com a criança chorando assim no meu colo. Então, aí eu conversei no hospital para eles autorizarem que os pais entrassem sempre. Né, junto com as crianças, até na hora da indução da anestesia, que eles não gostavam, sabe? E aí já mudou uma coisa, né? Já melhorou um pouquinho. Mas eu cheguei em casa e aí fiquei pensando nisso, né? Como é que eu podia fazer para a criança ver aquele momento como uma brincadeira, né? E aí tem alguns hospitais que tem carrinho de controle remoto para a criança entrar, né? Mas eu não tinha esse capital para fazer isso, né? Esse investimento. E aí, mexendo na internet, eu achei uma loja, uma moça que vende essas fantasias, né? Que ficam baratinhas. Assim. E aí eu encomendei e fui fazer o teste, né? E a primeira criança foi incrível já. Foi uma lembra a fantasia? Muito grande. Era um super-homem. Super-homem. A gente tá mostrando, enquanto fala, Leandro, a gente tá colocando na nossa live os vídeos. E não é que ele só veste, porque ali, ó, ele tem um que ele faz o super-herói voar. Exatamente. Ele leva deitadinho assim. Ai, o Batman! Ai, meu Deus, tô vendo. Leandro, esse Batman é gostoso demais. A gente estudando para ver, né, enfim, para conversar contigo, a gente descobriu que tem alguns estudos científicos que comprovam, né, que esse afeto
Vamos lá. Não precisava a gente falar que fazer uma pesquisa científica para comprovar que o afeto faz bem. Mas neste momento ele é absurdamente importante, né? Tudo melhora, né? A equipe melhora, vocês melhoram, a criança melhora, os pais melhoram, o ambiente melhora, né? Foi isso que eu vi, Luciano. Assim, então, na hora que a gente entrou, eu já vi que a mãe estava lá fora mais feliz, assim, com um sorriso, que não é normal, né? A criança entra, a mãe começa a chorar, desaba lá fora. Eu já tô chorando, né? só de pensar. E aí, eu vi que o ambiente ficou melhor no bloco, que a enfermagem fica rindo, né? Acha graça. E o pessoal entra na brincadeira. Então, eu entro e falo, vai, vamos pegar o vilão. Aí vou correndo atrás de um anestesista que tá lá no corredor, né? Então, a gente faz uma bagunça lá no centro cirúrgico e o ambiente fica mais gostoso. E a criança fica com essa memória, né? Então, o mais legal é que a criança leva a fantasia para casa e aí eu falo, vai tomar medicação, não tá conseguindo? Põe ela Bota fantasia, que vai dar poder. E aí a criança vai ver a fantasia, né, depois, e vai se lembrar mais da brincadeira do que do pós-operatório dolorido, né? Porque o pós-operatório de cirurgia de amígdala, não sei se vocês já fizeram, é muito Sim, complicado. eu fiz. Tu não consegue comer. Lá em casa nós estamos prestes a fazer uma para um menininho de 5 anos de idade. Estamos prestes. Eu tenho essa cirurgia. Luciano, eu brinco que são 3 dias que a gente arrepende. Depois dos 3 dias aí vai a vida muda. Melhor. Não, mas coitadinho sofre muito, fecha muito, enfim. Mas aí pra dormir. na cidade mas vocês o pós têm otorrinos incríveis. maravilhoso. Aí o pessoal é muito bom. Leandro, a gente, o hospital, né, é um lugar muito incrível, porque a dor e a maior dor e a maior felicidade podem estar vivendo num quarto um ao lado do outro, né? Enfim, exatamente. Um nascimento e uma morte, né? Enfim. Um nascimento e um aborto, por exemplo, é na mesma sala. A gente vê, né? Quando perde, vê uma mãe com a barriga ali. Terrível. Na mesma sala, né? E tem hospitais, aqui em Porto Alegre, aliás, tem vários, né? Que são dessas crianças que, ao contrário de ti, que vai ali faz um processo cirúrgico e ele, claro que tem o teu acompanhamento, as crianças ficam por ali, né? E aí a gente tem aqui os que aí não são nem médicos, né? Os alpinistas que vão lá limpar os vidros, enfim, isso né? É muito legal. E para crianças que têm problemas mais graves, né? Isso acontece a mesma coisa por aí também, enfim, isso é uma coisa que se espalhou pelo mundo. O que faz bem, enfim, conta mais pra gente do que é da área médica, por favor. Sim, aqui na cidade a gente tem grupos também, né, como os Doutores da Alegria, né, inspirados, né, nos Doutores da Alegria, que visitam os hospitais, né, não com a frequência tão grande quanto a gente queria, né, que a criança precisa mesmo disso. Na verdade, a criança o tempo inteiro é lúdica, né, tudo que a gente quer fazer, assim, de exame, de acesso venoso, quando a gente faz com brincadeira, fica melhor, né. Então, mas aqui tem essas visitas dos doutores palhaços, acho que chama aqui. Eu trabalhei, inclusive, com isso em Ribeirão Preto, que eu estudei em Ribeirão Preto, né, em São Paulo. E lá a gente tinha na faculdade uma aula, né, de palhaçaria, assim, né, para quem participava desse grupo. O meu grupo chamava Saracura. E aí a gente visitava e foi com ele que eu aprendi a brincar, né, com o lúdico, com nonsense, com criança, e que funciona demais. Então me ajudou muito no consultório, assim, também, sabe? Não só na cirurgia. No todo, claro. Eu queria te perguntar uma coisa, Leandro, porque eu falo do lugar de mãe, né, de um menino de 2 anos, e realmente quando tem que fazer um procedimento, né, a aspiração é a minha maior dor, porque eu sei que vai fazer bem pra ele, mas eu vejo ele se debater, então eu choro, muitas vezes a fisioterapeuta me dá um abraço, porque sou eu que estou mal e chorando. Mas eu queria te perguntar da devolutiva das mães. O que ou dos pais, né? Eu falei no lugar de mãe, mas pais e mães, o que eles te dizem ou te disseram ao longo desse tempo? Não sei desde quando que tu faz essa brincadeira. O que tu já ouviu de pais e mães? Na verdade, o interessante é isso, né? Eu tô fazendo isso mais ou menos há uns 6 anos. Opa! E o que os pais contam é dessa tranquilidade que eles ficam, de ver a criança ficando tranquila e acordando sem essa memória ruim, né? De às vezes ter que segurar para pegar o acesso venoso ou para fazer indução inalatória, né? Então, eles ficam mais tranquilos, né? Vendo que a criança está mais tranquila também. Mas, já teve alguma fala que te emocionou, assim? Era a minha pergunta, né? De contar historinhas pra gente, assim, Leandro. Exemplos mesmo. O que eu acho mais gostoso é quando os pais contam que a criança, às vezes, por exemplo, vai operar o joelho.
operar, sabe, outra parte do corpo e fica querendo operar comigo. Passa na porta do hospital, fala, vai ter fantasia? O tio Leandro vai estar lá? Tu vai ter que aumentar tuas especialidades, então, Leandro. Eu tenho um vídeo, depois eu tenho que achar, que o menininho tá deitado com gelo no pé, assim, aí a mãe pergunta, o que tá acontecendo, João? E ele fala assim, eu tô de repolho. Por quê? Mas onde você quer? Eu quero ir no tio Leandro. Eu falei, essa parte eu não. Esse é o prêmio. O cara quebrou o braço todo ferrado, a criança. O que houve? Não, a garganta, eu tô na garganta. Pra poder ir no tio Leandro. Opera a garganta. Isso pra mim é o meu prêmio, o meu pagamento. Isso é impagável, né? Tu vê uma criança, mesmo num quadro que seria assustador para um adulto também, né? Exato. Estar feliz e guardar uma memória positiva. Já que estamos falando de... Assim, Por favor, Leandro, desculpa. Não, é porque eu vejo isso no pós já imediato, assim, com 7 dias, a criança ficou pelo menos uns 3 dias com dor, né, incomodada para engolir, e aí volta com 7 dias no consultório e corre, me dá um abraço, assim, como se nada tivesse acontecido de ruim, sabe? Levando, às vezes, um presente. Anteontem eu recebi um limão. O menino levou um limão mais lindo, mas um limão de presente. Eu tenho uma pedra de asfalto, o menino pegou na rua, pedra de asfalto, 2 aninhos. Pôs no bolsinho da bermuda, a mãe não viu. Aí na hora de ir embora, ele presente, aí tirou do bolso. Olha. Como que o emocional, eu tô chorando já. Como é que lugar toca quando uma criança faz isso genuinamente, né? Sem o pai e a mãe pediu, imagino. Exato, o teu coração. O melhor presente, então, eu tenho lá uma moedinha, 2 moedas, né? Uma de 1,25 que o menino tirou do bolso, que a avó tinha dado para ele comprar pirulito e me deu. Então tem muita história dessas e que é aquela sensação de dever cumprido, né? Porque, assim, a criança não ficou traumatizada e ainda fica com uma memória legal, né? E querendo me agradecer. Leandro, isso é muito legal. O processo de operar alguém, né, é um processo coletivo, né? Não é somente você que faz, né? Tem toda a preparação, os colegas, né? E o ambiente de trabalho, Leandro. Porque as crianças ficarem felizes, os pais ficarem mais tranquilos, né? Com a felicidade delas ao entrar numa sala cirúrgica, né? Isso já foi posto por você. Mas e a equipe? O que muda na equipe, nos colegas? É um clima mais leve, né? Assim, a gente vê que todo mundo ri mais, a enfermagem morre de rir. No vídeo, né, que viralizou, dá pra ver a menina rindo e gargalhando assim, no corredor. Então é muito bonitinho, né? Ver a criança entrando no personagem. Então todo mundo fica leve. Esquece que a gente esquece que tá no hospital por alguns segundos, assim. E depois volta, respira fundo e vamos voltar pra seriedade. Esse Batman, na live tá mostrando agora que ele vai correndo. Não, esse Batman ele operou a garganta e depois saiu pra salvar a Gotham City. Imediatamente. Tu lembra desse Batman? O Batman é o Léo. O Léo é filho de um amigo, de um casal de amigos meus. E ele o pai dele até viralizou também, o Amaral, da Taberna do Amaral daqui de Divinópolis, que fica falando, fazendo review de vídeo de comida. Vou ter que querer. E o cara, ele é engraçadíssimo. E o menininho é a mesma coisa, figurinha. E aí eu corri com ele, a gente correu. Você viu que eu não carreguei ele. Não, ele vai correndo. Eu tinha acabado de operar. Eu tinha operado, eu tinha feito vasectomia, então eu não podia pegar ele no colo, assim, muito tempo. Então, tu não podia. Aí ele, na hora que ele me virou pra mim, ele deu aquele pulinho, não, tem que pegar. É verdade. Tá ali o pulinho. Exatamente na hora que fala. Cara, vejam esse vídeo. O dia de vocês vai melhorar, assim, 150%. Leandro, a nossa audiência está emocionada contigo, muito feliz contigo também. E vendo que o mundo pode funcionar muito bem, muito direitinho, com muito carinho e amor. Parabéns, cara, pela atitude. Luciano, o prêmio lá de Milão, na Itália, é só um reconhecimento, né? Uma parte de um reconhecimento, né? Desse dia a dia, né? Enfim, que tu tens aí. Parabéns, cara, pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Eu fico feliz, assim, de poder viralizar e, às vezes, inspirar outras pessoas. Então, eu recebo mensagem do mundo inteiro, até do Japão, assim, de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E essa que é o meu único pagamento, é esse, de atingir mais crianças, né? Conseguir fazer com que mais crianças tenham menos medos, tenham menos memória ruim, né, desse procedimento. Espetáculo. Leandro? Eu ia perguntar a última, que é por que tu faz isso? Eu não imagino fazer de outro jeito, Kelly. Eu acho que fazer com que a criança fique com medo, fique traumatizada, eu não consigo imaginar fazer desse jeito. Então eu só fiz para tentar diminuir esse sofrimento de um jeito engraçado, de um jeito lúdico, mas eu não consigo me imaginar fazendo do jeito tradicional, sabe?
Eu acho que é isso, assim. Cara. Tá respondido. Fim. Obrigado, Leandro. Muito Tá trabalhando obrigado. no feriado hoje? Eu não, tô Não com tá? meus meninos. É muito melhor. Tá? Tem 2 aqui em casa. Eles estão ali me esperando pra gente colorir, pra gente desenhar e depois andar de bicicleta. Milhões de desculpas por atrapalhar esse teu momento aí com ele. Foi culpa nossa, Vou passar desculpa. pra eles. Milhões de desculpas. Fala que foram um titio, uma titia lá de Porto Alegre que atrapalharam eles, tá? Que a gente pede desculpa pra eles. Perdão. Gente, não, foi ótimo. Eles estão acostumando aqui já, tá aqui. Valeu, um beijo. Até mais, Leandro. Beijo, Vocês. parabéns. Tchau, tudo de bom. Obrigado.